Olá, pessoal. Hoje continuamos falando sobre a fisiologia do sistema nervoso. Deixamos para trás agora o tecido nervoso, né? Já temos uma noção de como é constituído o tecido nervoso, certo? E hoje a gente vai começar a conversar sobre as funções do sistema nervoso e ocorre como ocorrem essas funções, como são executadas essas funções, certo? E para entender isso, nós vamos pensar daquelas células que nós estudamos no tecido nervoso, o neurônio. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai aprofundar o conhecimento de como funcionam os neurônios. A gente vai ter uma noção de como esses neurônios funcionam. Evidentemente que essas funções do neurônio, elas são auxiliadas, elas são dependentes, né, daquelas outras células que também estão presentes no tecido nervoso, que nós chamamos de células da glia. Mas agora a gente vai mergulhar no neurônio, certo? E eu listei aí, de uma forma esquemática, essas funções do sistema nervoso e que, repito, envolvem neurônio diretamente, tá? Os neurônios. E que, de certa forma, ocorrem de maneira complementar. Tá? É importante que todas essas funções que eu listei aí ocorram de maneira complementar, porque se ocorrer uma, ou duas, ou três delas, e não todas, talvez nós não tenhamos o funcionamento do sistema nervoso de maneira fisiológica, certo? E nós precisamos que as funções do sistema nervoso sejam todas elas executadas de maneira fisiológica, né? Caso contrário, evidentemente teremos alguma dificuldade, algum comprometimento em algumas das nossas funções, né? Das funções dos nossos sistemas, certo? Muito bem. Eu coloquei aqui como primeiro, né, como primeiro dessas funções, até para começar, digamos assim, de um determinado ponto, eu coloquei aqui detecção sensorial. Sensorial no sentido de sentir, né? O sensorial aqui nos remete àquilo que a gente estuda ainda lá no colégio, né? Dos nossos sentidos, certo? Lembrando vocês do tato, da visão, do olfato, da gustação e da audição. Aqueles 5 sentidos que a gente estuda ainda no colégio. Aqui a gente vai abrir esse leque, tá? A gente vai detalhar um pouco mais esses sentidos, tá? Mas esses sentidos, nós só reconhecemos esses sentidos porque nós temos receptores sensitivos ou sensoriais, né? Nós temos receptores, por exemplo, na língua, nós temos receptores no epitélio olfativo, nós temos receptores em todos os pontos da nossa pele, principalmente naquelas regiões mais sensíveis, como, por exemplo, ponta dos dedos, né? Nós temos receptores nas nossas retinas, né? Na retina, né? Direita e esquerda, evidentemente. Nós temos receptores lá no nosso sistema vestibular, lá na nossa cóclea, né, que faz parte do aparelho auditivo. Enfim, graças a esses receptores que estão espalhados pelo nosso corpo, é que nós reconhecemos os estímulos que chegam ao nosso corpo, certo? E muitos desses receptores sensitivos são neurônios. Alguns são células, né, digamos assim, células tradicionais,
e que depois de serem estimuladas repassam esses estímulos para neurônios, mas muitos desses nossos receptores sensitivos ou sensoriais são neurônios propriamente dito, e que depois vão passar esse estímulo adiante. A gente vai voltar a falar, mas já que eu citei receptores, eu vou listar aqui para vocês os grupos em que os nossos receptores sensitivos são classificados, tá? E de posse dessa classificação, vocês vão ver que não tem nenhum estímulo que nós possamos reconhecer, que chega ao nosso corpo, que não caia num desses grupos de receptores, tá? Não existe uma ordem, evidentemente, mas eu vou citando na medida em que vou lembrando aqui. Primeiro, mecanorreceptores. Mecanorreceptores reconhecem estímulos mecânicos, tá? Estímulos mecânicos. Então, os mecanorreceptores reconhecem estímulos mecânicos. Exemplo de estímulo mecânico, professor. Um estímulo físico, né? Um estímulo tátil aqui, ó. A ponta da caneta tocando na minha pele e eu reconheço, não preciso nem olhar. Eu estou vendo que algum objeto está tocando na ponta do meu dedo. Por quê? Porque este é um estímulo mecânico, tá? Que estimula os mecanorreceptores. Aonde estão os mecanorreceptores? Basicamente em todas as partes do nosso corpo, né? Aonde nós conseguimos reconhecer estímulo tátil é porque há lá um mecanorreceptor, tudo junto, né? Mecano, de mecânico, mecanorreceptor, tá? Primeiro grupo, então. Segundo grupo, temos os quimiorreceptores, tudo junto, químio de químico, né? Quimiorreceptores. Esses receptores, o nome já está indicando, reconhecem estímulos químicos. Né? Aonde nós temos quimiorreceptores, por exemplo? Na língua. Né? Os receptores que reconhecem as substâncias que dão sabor, que dão um determinado sabor ao alimento, são receptores químicos. Por exemplo, o sal. O sal é salgado porque é rico em cloreto de sódio. Tá? O limão, por exemplo. O limão é ácido porque tem lá substâncias ácidas e um hidrogênio, certo? Então, o alimento, quando a gente coloca na boca, que a gente mastiga, que a gente ensaliva, substâncias químicas são liberadas ali. Tá? E essas substâncias químicas estimulam quimiorreceptores que estão na nossa língua. Por exemplo, algo é doce porque é rico em glicose, por exemplo. Né? Tá bem? Então, exemplo de onde temos quimiorreceptores? Na língua. No epitélio olfativo, é um outro exemplo, né, de local onde nós temos quimiorreceptores. Por exemplo, um perfume, né, ou qualquer outra substância química aí, aqui boa. Né? A gente reconhece o cheiro de um perfume porque aquelas substâncias, quando abre o vidro do perfume, por exemplo, há uma emanação de substâncias químicas que estão presentes naquele líquido, que caem no ar e entram na cavidade nasal e estimulam quimiorreceptores que estão lá no epitélio olfativo. E a gente, então, reconhece aquele odor, aquele cheiro. Né? E aí a gente vai lembrar de uma experiência prévia com aquele líquido, com aquela substância química, e a gente vai lembrar se é uma lembrança agradável ou não é agradável. A mesma coisa com o sabor, né? A gente coloca um alimento na boca e a gente vai, se não for a primeira vez, a gente vai lembrar que aquele gosto me traz uma lembrança satisfatória, uma experiência prévia satisfatória ou não. Tá?
Isso acontece com tudo que a gente coloca na boca, com tudo que a gente cheira, com tudo que a gente ouve e vê, né? Nos reporta a nossa memória, né? O que a gente tem armazenado já de experiências prévias. Mas os quimiorreceptores, então, são um segundo grande grupo de receptores, e o exemplo, eles estão na língua e no epitélio olfativo. Tá? Um terceiro grupo de receptores, grande grupo de receptores, termorreceptores, termo de temperatura, termorreceptores. E nós temos termorreceptores para o frio e para o calor. Tá? Exemplo de onde estão localizados os termorreceptores? Na nossa pele, por exemplo. Tá? Por isso que nós reconhecemos e diferenciamos, né, a temperatura da água na hora do banho. Está fria, está muito quente, agora está agradável, né, graças a esses termorreceptores que estão na nossa pele. Por exemplo, a água do mate. Está muito quente, está muito fria. Por quê? Porque eu dei um gole e aí na minha boca existem termorreceptores e eu reconheci, essa água está fria, essa água está quente, ela não está numa temperatura que me agrada, enfim, tá? Porque nós temos termorreceptores que reconhecem estímulos de temperatura, né? Tanto o calor quanto o frio. Um quarto tipo de receptor, os fotorreceptores. Foto de fotografia, né? Fotorreceptores. O foto, esse prefixo me reporta a luz, luminosidade, né? E estes sim são receptores que estão num local específico do nosso corpo, que é a retina. Lá na retina, e só na retina, porque é só na retina, até prova em contrário, né, que nós reconhecemos estímulos luminosos. Né? Então, lá na retina, nós temos os cones, nós temos os bastonetes, temos dois tipos de fotorreceptores que nos possibilitam reconhecer diferentes situações, né? Nós temos uma capacidade de distinguir cores, nós temos uma capacidade de enxergar objetos com menor luminosidade, né? Quase na escuridão total, a gente ainda consegue diferenciar. Por exemplo, a gente entra no cinema, por exemplo, né? Todo mundo já foi ao cinema e às vezes a gente entra num ambiente escuro, né? Uma sala de cinema, por exemplo, e ali tu demora, quando tu entra, né, tu sai de um lugar muito iluminado, aí tu entra na sala de cinema, já está um lugar bem menos iluminado, tu demora alguns segundos para adaptar a tua visão e aos poucos tu começa a enxergar, né, a ver, a identificar as pessoas, as poltronas, aí tu começa a enxergar melhor. Aqueles são alguns segundos que tu precisa para adaptar a tua visão, né? De um lugar com muita luminosidade para um local com menos luminosidade. Aí entram, então, os cones e os bastonetes, que são os nossos fotorreceptores. E graças a eles, nós reconhecemos, então, os estímulos luminosos, né? Temos a capacidade de ver. Tá? E ainda temos um quinto grupo de receptores. Os quatro primeiros são fáceis de lembrar, né? O próprio nome já nos indica o tipo de estímulo que esses receptores reconhecem, né? Mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores e fotorreceptores. Existe um quinto grupo que são os nociceptores. Nociceptores, até eu vou escrever aqui, tentar, né? Nociceptores. Os nociceptores não tem nada a ver com nó, né, pessoal? Os nociceptores são receptores até eu me perdi. Nociceptores. Até eu me perdi. Deixa eu pegar aqui a minha borracha.
Puxa, tem que escrever de novo. Nó. Se. Agora sim. Nociceptores. Estes nociceptores, tá difícil, mas vai sair. Esses nociceptores são receptores que reconhecem estímulos de dor. Tá? Estímulos de dor. Então, nós somos capazes de reconhecer estímulos de dor. Ah, mas para aí, professor, eu não queria ter nociceptor, então, porque eu não queria sentir dor. Não é bem assim, né, pessoal? Eu sempre digo que a dor, ela pode não ser desejável, digamos assim. Tá? Ninguém quer sentir dor, mas ter a capacidade de sentir dor é importante para nossa própria defesa, para o nosso próprio cuidado, né? Porque na medida em que a gente está sentindo dor, é sinal de que alguma coisa não está certa, né? Certo? Então, se eu não tivesse a capacidade de sentir dor, eu estaria, por exemplo, assando um churrasco ou fazendo alguma coisa na cozinha, eu me cortaria o dedo e se eu não tivesse distraído, eu não ia ver, né? E talvez eu continuasse me cortando, né? Estou cortando aqui, estou distraído vendo televisão, daqui a pouco eu corto meu dedo fora, né? Porque eu não senti dor. Estou criando uma figura de linguagem aqui. Mas a dor ela é importante, porque ela é uma forma de defesa do nosso organismo. Na medida em que eu estou sentindo dor, eu vou procurar evitar essa dor, tá? Vou procurar uma forma de cessar essa dor. Então, a dor é importante, ela pode não ser desejável, mas é importante que a gente tenha essa capacidade de sentir dor. E nós temos a capacidade de sentir dor em praticamente todo o nosso corpo. E graças à existência dos nociceptores, tá? E existem 3 tipos, né? Esses nociceptores ainda são subdivididos, digamos assim, em 3 tipos. Existem os nociceptores mecânicos, que reconhecem estímulo de dor mecânica. Por exemplo, se eu estou encostando a caneta na ponta da minha mão, eu estou fazendo um estímulo tátil, né? Eu não estou sentindo dor. Agora, se eu cravar a caneta se eu cravar a ponta da caneta na minha mão, aí eu vou sentir dor, aí eu vou tirar a minha mão. Ou seja, um estímulo tátil com muita pressão, ele se torna um estímulo doloroso, né? Porque aí ele para de estimular os mecanoreceptores do tato e passa a estimular os nociceptores mecânicos, certo? Além dos nociceptores mecânicos, existem os nociceptores químicos, né? Os nociceptores químicos são, por exemplo, aqueles receptores que são estimulados por substâncias que fazem parte da resposta inflamatória, né? Então, um exemplo que me veio agora, as pessoas relatam dor no braço após a vacina, né? Por exemplo, a vacina anti-Covid, né? Então, as pessoas relatam, algumas pessoas relatam dor alguns dias após a vacina. Então, ali naquele local onde foi dada a vacina, né? Há uma resposta inflamatória, né? E existem substâncias químicas que fazem parte da resposta inflamatória. Na medida em que há lesão do tecido, né, há o envio para aquele local de lesão de determinadas substâncias que estão circulando no nosso corpo e que precisam ser enviadas para aquele lugar para que seja restabelecida a integridade daquele tecido.
Isso é feito por substâncias químicas que estão circulando na nossa corrente sanguínea. E essas substâncias químicas, então, ao se acumularem naquele local para regenerar aquele tecido, para combater a entrada ou a proliferação de agentes bacterianos, por exemplo, elas estimulam nociceptores químicos. Elas causam dor, certo? Vocês já sabem, só abrindo um parêntese aqui, talvez vocês tenham ouvido falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar em imunologia, né? Os sinais do processo inflamatório. Um desses sinais é a dor, né? Então, tem o edema, que é o inchaço, né? O vulgo inchaço. Tem o rubor, que é a vermelhidão, né? Justamente porque naquele local ali onde houve a lesão, há primeiro um edema, um inchaço. Muito bem. Não primeiro, mas há uma lesão tecidual, então há uma concentração maior ali de substâncias, dessas substâncias químicas que estão circulando, para que elas cheguem mais ali a um aumento na circulação periférica, naquele ponto, né, para que essas substâncias que estão no sangue cheguem mais rapidamente, então mais sangue ali, vermelhidão, né, o rubor, tá? Além do aumento de volume, do edema e do rubor, tem o calor, né? Porque o sangue transfere calor, né? Dos, há uma transferência de calor do sangue para a pele, certo? Então há um aumento de calor ali, um aumento de temperatura leve, evidentemente, naquele local. E além disso há a dor. Então, aumento de volume, rubor, calor e dor são sinais da resposta inflamatória, né, que o nosso corpo dá a qualquer, digamos assim, agressão que ele sofre. Tá? E essas substâncias químicas que fazem parte desta resposta inflamatória estimulam nociceptores químicos. E aí nós temos dor, certo? E além dos nociceptores mecânicos, além dos nociceptores químicos, ainda possuímos os nociceptores térmicos, né? Porque uma coisa, por exemplo, é eu virar na minha mão uma água morna. Eu vou sentir, me virei uma água quente aqui. Outra coisa é eu virar uma água aqui que a pouco ela ferveu, ela está próximo de 100 graus. Então, ela vai queimar a minha mão, certo? E eu vou dar jeito de logo tirar a mão dali, ou seja, nociceptores térmicos. E temos nociceptores térmicos para o calor e para o frio também, porque não é só o excesso de calor que nos queima a pele, o excesso de frio também nos queima. Né? Um exemplo clássico são aqueles botijões de nitrogênio, né, a menos 196 graus lá, que a gente conserva ali dentro o tecido, né? Por exemplo, em laboratórios. E, às vezes, a gente, no manipular aquelas hastes, né, no botijão de nitrogênio, a gente acaba encostando e se queima. Então, a queimadura pelo frio, eu, particularmente, acho que dói mais do que a queimadura pelo calor. Tá? A gente vê frequentemente também esses alpinistas, né, que ficam em temperaturas muito baixas, porque estão numa altitude muito alta, né? A gente vê, é tão frio que há uma vasoconstrição periférica tão grande que as extremidades começam a necrosar, né? Aí vê ponta de nariz, às vezes no rosto, né? Na ponta dos dedos dos pés, necrosando, né? Certamente, no primeiro momento, a dor ali, né? A dor, e a dor pelo frio. Tá bem, pessoal? Então, esses são os 5 grandes grupos de receptores sensitivos ou sensoriais que nós temos no nosso corpo. E vocês vão ver que não há estímulo que chegue ao nosso corpo que não estimule um desses tipos de receptor. Nós ficamos vários minutos aqui, não faz mal, mas eu vou apressar um pouquinho, porque senão nós não vamos nem terminar esse slide nesse vídeo, tá? Bom, após termos essa detecção, né,
detectarmos esse estímulo que chegou ao nosso corpo, e um detalhe, pessoal, muitos, voltando aqui, muitos desses receptores que eu citei, de vários desses tipos, 5 tipos, são neurônios. Os fotorreceptores, por exemplo, não são neurônios, são células, né, que têm ação de receptor e que depois passam esses estímulos para neurônios, tá? Alguns, os quimiorreceptores da língua também são células, não são neurônios, são células que recebem um estímulo e depois passam esse estímulo para neurônios sensitivos. Mas os neurônios da dor, por exemplo, muitos, e do tato, muitos são neurônios mesmo, neurônios sensitivos com função de receptor sensitivo, tá? Após a detecção, então, desses estímulos, esses neurônios, esses receptores, fazem a transdução dos estímulos. Ou seja, transdução nada mais é do que a transformação. A transformação de um estímulo químico, a transformação de um estímulo mecânico em estímulo elétrico, tá? Porque os nossos neurônios, eles passam um para o outro, na verdade, eles reconhecem estímulos elétricos, tá? Estímulos elétricos que são dados, a gente vai ver mais adiante, por substâncias com cargas elétricas. Exemplo de substância elétrica ou de substância com carga elétrica que participa muito desses estímulos nervosos. O íon sódio. Né? Quando a gente fala em sódio, na grande parte das vezes, a gente, na verdade, está falando em íon sódio, né? Porque o íon sódio, ele tem carga positiva, certo? Ele perde um elétron e ele, então, vira um cátion, né? Ou seja, é uma substância química, um átomo, com carga elétrica positiva, porque ele perdeu um elétron da sua periferia ali, né? E ele, então, se torna o íon sódio. Nós vamos falar em íons. Nós vamos falar, então, de íon sódio, íon cálcio, íon potássio, íon cloro, certo? Ah, muito bem. Então, esses neurônios no sistema nervoso, eles fazem essa transdução, que é a transformação de um estímulo químico ou de um estímulo mecânico em um estímulo elétrico. Por exemplo, se eu estivesse falando no microfone aqui, ó, esse microfone teria uma película, né, que vibra na medida em que recebe, né, o estímulo mecânico que eu estou enviando, certo? Então, o som, ele sai da minha boca, né, como um estímulo mecânico. Está saindo ar da minha boca, certo? Esse ar vai fazer com que haja uma vibração na película do microfone. Ou seja, eu estou fazendo no microfone um estímulo mecânico, certo? Um estímulo mecânico. Mas esse estímulo mecânico não pode ir pelo fio até a caixa de som. Então, o microfone faz a transdução do estímulo. Ou seja, o microfone, ele transforma o estímulo mecânico em um estímulo elétrico. E aí sim, aí esse estímulo elétrico percorre o fio e vai até a caixa de som. Mas o estímulo elétrico não pode sair lá. Não é o que sai da caixa do som que vai chegar no meu ouvido. Não. O que a caixa de som faz é uma transdução novamente, ou seja, ela transforma o estímulo elétrico em um estímulo mecânico, que é o som. Aí o som é emitido pela caixa de som e este estímulo mecânico, então, chega ao meu ouvido, entra no meu pavilhão auricular aqui, vai lá no meu tímpano, etc, etc, etc. Ou seja, há uma transformação. É exatamente o que acontece conosco, né? Esses receptores, esses neurônios, eles fazem a transdução dos estímulos. Ou seja, eles fazem a transformação de qualquer estímulo em estímulo elétrico. A partir daí, vem a transmissão desses estímulos elétricos. Ou seja, há uma passagem de neurônio para neurônio,
né? A transdução e a transmissão, elas vão acontecendo em todos os neurônios envolvidos na transmissão desses estímulos. Tá? A gente vai entender melhor isso quando eu mostrar para vocês um neurônio recebendo um estímulo e passando, ou não passando, enfim, passando esse estímulo adiante. Vocês vão entender essa transdução e essa transmissão. Tá? A partir do momento que esses estímulos nervosos são transportados, né, ou transmitidos até o nosso cérebro, nós vamos armazenar essas informações. A partir daí, no momento em que nós vamos armazenando as informações lá em determinadas regiões do nosso cérebro, nós vamos aprendendo. Tá? E a partir do momento em que nós aprendemos, certo? Nós passamos a ter consciência daquele tipo de estímulo. Tá? E a partir do momento que nós temos consciência daquele tipo de estímulo, nós sabemos o que fazer frente àquela situação, certo? E então, sempre que nós formos colocados frente a determinados estímulos nervosos, e nós planejamos uma resposta para aquele estímulo que chegou até o nosso organismo. Isso vai de um planejamento muito simples até um planejamento muito elaborado. Tá? E a partir do planejamento de uma resposta, nós temos que executar a resposta. Né? E essa execução da resposta, em última análise, é o nosso comportamento. Né? Ou seja, a resposta que nós vamos dar àquele estímulo que chegou ao nosso organismo representa, na verdade, o meu comportamento frente àquele estímulo. Certo? Tá bem? E isso vai, repito, dos estímulos mais simples, das situações mais simples e corriqueiras, às situações mais complexas e elaboradas. Certo? Como simplesmente reagir a uma fincada de uma agulha, como colocar uma linha no buraco de uma agulha, ou mastigar, né, e sentir todo o sabor e todo o prazer e todas as sensações boas que aquele alimento me traz, certo? Como distinguir todas as substâncias, todas as mesclas ou misturas que estão presentes naquele alimento, né? Ou o tipo de alimento que eu estou colocando na boca, o tipo de vinho que eu estou gerando, etc, etc, etc. Tá? Aí vocês deem asas para a imaginação de vocês e imaginem tudo que pode acontecer no cérebro de vocês, em todo o sistema nervoso de vocês, desde o estímulo mais simples ao estímulo mais, digamos assim, elaborado. Tá? Tudo isso, do mais simples ao mais elaborado, passa por essas etapas aí. Tá? E isso, então, representa a função do sistema nervoso, ou as funções do sistema nervoso, tá? E que a gente vai entender melhor a partir do momento que vocês conhecerem tudo o que acontece dentro de um neurônio toda vez que ele recebe esse estímulo e passa esse estímulo adiante. Aí vocês vão entender o que acontece em todos os neurônios de vocês que estão envolvidos nessa detecção, nessa tradução, nessa transmissão de estímulos. Tá bem? Certo, pessoal? Passamos um pouquinho do tempo, não fomos tão adiante como eu esperava, mas não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês comecem a entender, formulem bem essa ideia. Deem uma olhada, sugestão, no que são íons. Lembrem das aulas de química do colégio, talvez de bioquímica já, que vocês tenham tido, e deem uma lida no que são íons. Tá? Façam, por exemplo, a associação de que um sódio diluído em água pode virar um íon, né? Porque tem reações de
ou um cloro, né? Que é um ânion, porque ele recebeu uma carga elétrica. Enfim, só tenham essa noção assim do que são íons, porque vocês vão usar muito essa linguagem, não só na fisiologia, mas as substâncias, elas têm sabor porque elas são ricas em determinadas substâncias químicas. Isso dá o sabor amargo, ou ácido, ou doce, ou salgado, né, aos alimentos. Então é importante que vocês conheçam esses íons, o que são íons, tá? Só uma relembrada na química. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Hoje foi um vídeo mais filosófico, além de fisiológico, né? Mas na próxima a gente vai mais para a prática. Um abraço.